Minhas aventuras com o Superman na terceira temporada estão cada vez mais loucas. Esse episódio foi insano. Minha análise de minhas aventuras com o Superman, terceira temporada, episódio 8, Está Chovendo Superman. Este episódio retoma o anterior, mostrando as novas versões do Jon e esta nova personagem, Lara, e segue com uma grande luta contra uma criação poderosa de Lex destinada a dominar o mundo. É basicamente a mesma trama já apresentada na temporada, mas agora condensada em um episódio em vez de 2, 4 e 5. Jon é muito menos simpático desta vez, já que ele está meio rabugento, mas ele é muito diferente, o que destaca como ele é uma pessoa diferente do Jon do início da temporada, basicamente mostrando que o Jon morreu. Ele apareceu em 2 episódios e depois morreu, ou talvez nunca tenha existido de verdade. Ele então é substituído por essa versão rabugenta e triste, o que já começa o episódio com um tom super sombrio que faz tudo parecer muito diferente da última vez, pelo menos em termos de tom. Por um lado, isso tornou diferente e menos derivado da última história, mas também fez os personagens parecerem chatos, criando uma versão inferior da mesma trama. Jon era simplesmente rude e rabugento, e somos apresentados a Laura que sinceramente não tem personalidade nenhuma, absolutamente nenhuma. Isso fica claro quando crianças e pais conversam em Smallville, pois não tem química alguma. Não sei dizer se isso foi intencional para aumentar a sensação de desânimo, provavelmente essa era a intenção, mas para mim, em vez de parecer 2 filhos bravos com os pais, parecia 2 completos estranhos, sem interesse nenhum em sequer interagir com os pais. Não foi por raiva, apenas falta de interesse. Laura, em especial, teve uma interpretação entediante como futura filha de Clark e Lois. Fiquei surpreso com o quanto não gostei deles. Isso me fez valorizar mais o outro João, pelo quanto me fizeram gostar dele. Isso fica claro quando cada filho fala com os pais. A conversa de João e Clark é meio vazia. O mais interessante é quando Clark tem uma visão, enquanto a conversa entre Lois e Lara soa vazia. De novo, Lara não mostra personalidade. Corta pra LexCorp, ou LexCorp como dizem, e aparece o Erradicador. Nesta cena, sinceramente, parece que perdi um episódio. Lex finalmente está careca, mas não é explicado o motivo. E ele na verdade não está careca, ele só raspou a cabeça de propósito. O Erradicador não tinha sido apresentado antes desse episódio, além de existir no futuro. E a última aparição da Amanda Waller terminou com ela sendo uma fugitiva, e mesmo assim agora ela está de volta ao topo. É como se faltasse um episódio que explicasse como Lex perdeu o cabelo, ou por que ele escolheu raspar a cabeça, mostrasse ele criando o Erradicador e mostrasse a Amanda Waller recuperando seu poder, mas nada disso aconteceu. Parece que está faltando alguma coisa. Jimmy e Kara voam para Smallville, e esse drama continua ruim, continua se arrastando. Jimmy ainda não consegue dar uma resposta direta para Kara, e isso me deixa louco. Já falei antes, mas pela forma como a temporada tratou esse drama de relacionamento, Jimmy Olsen ficou permanentemente comprometido como personagem e não quero ver os dois juntos. Eles seriam um casal tóxico, ou pelo menos Jimmy seria um namorado tóxico. Achei que já teríamos acabado, mas eles prolongam a história e tornam o Jimmy cada vez menos simpático. E quando se trata do Jimmy, honestamente está começando a aparecer que ele está sendo forçado na história. Tipo, acho meio estranho que Jon tenha levado o Jimmy com eles. Entendo levar Clark e Lois, já que são pais da Lara e mesmo sem poderes poderiam ajudar. E faz sentido a Kara carregar alguém, mas não vejo motivo para o Jimmy estar presente. E então, com base no episódio até agora, isso simplesmente não é algo que o Jon faria. Por outro lado, a fala do Jon sobre a Lara ser a soldada perfeita da mamãe adiciona profundidade aos personagens, mas parece ser o único aspecto interessante da Lara. Ok, fui bem negativo até agora. Sendo honesto, eu simplesmente não gostei desse episódio até esse ponto. O episódio começa a ficar interessante quando o Erradicador é liberado. O episódio se torna um filme de terror por um tempo, o que ajuda a tornar o Erradicador mais assustador. Ele é parecido com o Superman ciborgue em seu papel, já que é uma criação do Lex, que os filhos do Superman e da Lois voltaram para deter, mas ele é diferente nisso. Enquanto o Hank era muito falante, tinha um certo carisma, personalidade e até um passado, o Erradicador, pelo menos inicialmente, é uma fera irracional e um monstro de filme. O design dele é bem interessante e diferente de tudo que já vimos antes, é totalmente único dessa série e certamente não se parece em nada com o Erradicador dos quadrinhos, embora os clones futuros do Lex realmente tenham essa aparência. As lutas aqui são bem boas, mas houve uma falta estranha de trabalho em equipe. Cada kryptoniano enfrentou o monstro sozinho e nunca se juntaram para lutar contra ele, sendo que provavelmente isso já teria sido suficiente. Lois até força isso a acontecer
acontecer quando manda Lara recuar. E eu fiquei dividido sobre esse momento, porque embora isso se conecte bem com a fala da Maeve sobre o soldado perfeito de antes, mesmo sendo a versão mais jovem da mãe, ela obedece automaticamente à ordem dela. Eu só achei um pouco forçado a Lois mandar ela ficar para trás quando o John claramente precisava de ajuda. Mas como de costume, a MVP desse episódio é a Supergirl. Essa temporada é mais dela do que de qualquer um. O jeito que ela rugiu de volta para o Erradicador foi meio engraçado, mas também bem badass, combinando com o espírito de guerreira dela e fazendo parecer que ela é a única realmente focada. Bizarro percebe a situação e dá a entender que vai entrar na luta, mas isso não acontece, o que foi um pouco decepcionante. Gostaria que ele tivesse participado um pouco e não apenas aparecido de forma estranha depois do fim. O visual do Erradicador fica cada vez mais insano, lembrando o Devorador de Mentes, e o episódio se assemelha mais ao quinto, mas de forma inferior. Já vimos isso antes, e agora, após a fase do terror, o vilão é menos envolvente, os heróis não se unem, o que frustra, e a animação e visuais não são tão bons. Mesmo assim, enquanto Kara enfrenta o Erradicador sozinha, a música intensifica, Kara fica incrível e parece ter um momento de poder energético como Clark, mas o dela é vermelho. Ela está indo muito bem até que deixa de ir bem, e o Erradicador parte para matar a Lara e o John. Não sei por que o John está deitado assim, mas o momento de auto-sacrifício foi intenso, e talvez um pouco triste se ela estiver morta. Será que morreu? Não sei, mas acho que ela provavelmente não morreu pelo jeito que as pessoas reagiram. Ela está caída e ferida e talvez fora de ação por um tempo, mas com certeza não está morta. Os últimos minutos do episódio foram alguns dos melhores da série. A aparente morte da Kara é intensa, a visão de Clark amplia tudo e tudo acontece de forma bem diferente do que eu esperava. Nunca imaginei que isso terminaria com o Erradicador falando e depois se tornando uma ameaça viajante do tempo. Ele vai para o futuro ou ele vai para o passado? Ele é o kryptoniano mascarado que vimos até agora? Eles querem resolver tudo nesta temporada caso não haja uma quarta? Se for assim, seria uma maneira maluca de fazer isso, mas bem original. Isso é algo que a gente realmente nunca viu antes. Faltam 2 episódios, mas esses 2 últimos episódios têm a chance de fazer algo realmente interessante com esse vilão e com a época para a qual ele viajou no tempo. Lex é preso e talvez até removido de cena. Se isso acontecer e não houver uma quarta temporada, acho que eu ficaria um pouco decepcionado com essa versão do Lex Luthor, já que ele nunca ficou realmente careca e ainda não interagiu com o Superman, em nenhum momento. Mas ainda assim, quando Clark sai para recuperar seus poderes, a reação emocional da Lois ao perder o futuro é bem impactante, e a narração sobre as cenas do Byung-Z levando o Clark até a fortaleza deixa tudo ainda mais sério quando, no fim das contas, os robôs se voltam contra eles. A cena do Clark caindo no chão enquanto promete recuperar seus poderes é realmente sombria e devastadora, e é facilmente o meu momento favorito do episódio. Com esses 3 pontos conectados, o bizarro, os robôs e os poderes do Superman, estou mais confiante de que os 2 últimos episódios podem encerrar tudo bem. Por outro lado, o novo vilão viajante do tempo adiciona outra camada, então vamos ver. No geral, porém, apesar de eu ter gostado desse episódio, achei que ele foi uma versão derivada e inferior do episódio 5, com uma versão pior do John, enquanto a Lara não acrescentou muito, com um vilão pior e uma animação inferior. Ainda assim, foi certamente intenso, teve algumas surpresas, reviravoltas e eu adorei o final. É uma versão inferior ao episódio 5 que foi 10 de 10. Dou nota 8 de 10 para este e espero que os 2 próximos encerrem tudo bem. Fiquem ligados para o próximo.